pouquinho a página agora, Brunão. Vamos falar de um assunto aí que o torcedor corintiano quer muito saber. Novidades sobre o Yuri Alberto, que teve uma lesão que preocupou o torcedor do Corinthians aí no fim de semana. Brunão, vamos falar um pouquinho do Yuri. O que você pode trazer para o nosso fã do esporte que está conosco nessa terça-feira de carnaval, chegando aos 900 likes? Fala, minha torcida da Fiel, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar aqui as informações dos bastidores do Corinthians. Tem informação aí sobre a recuperação do Yuri Alberto, que saiu lesionado no jogo contra o São Bernardo na classificação do Corinthians nas quartas de finais do Paulistão. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso timão. Agora vamos embora para a notícia. Não tendo Yuri Alberto, meu querido Diego, você iria com quem no ataque do Corinthians? O Depay mais pra frente ali, era o Guinegão, entrava ali uma forma de juntar o Garro e fazer um ataque mais móvel. Qual é que seria o Pedro Raul, talvez, como referência ofensiva? Diz aí qual que é a sua opinião sobre o que pode ser do Corinthians nas próximas semanas sem o Yuri Alberto. Minha opinião, o Garro anda muito mal no Corinthians. Ele que para mim é um craque, tem que voltar a jogar mais. Lógico que não é a mesma posição do Yuri Alberto. Talvez dá uma moral pro Garro, deixa só o Memphis ali na frente, deixa o Garro ter mais tempo de jogo, mais uma moral. O Corinthians vai jogar com a Portuguesa agora. Eu faria isso. Não sei você, qual que é a sua opinião, Bruno Andrade? Para não quebrar muitas características, insistiria um pouco mais, pelo menos no começo, Guinegão e o Memphis Depay. Não faria do Memphis a referência ofensiva. Claro que também seria interessante, porque não, o Garro mais recuado ali, também a participação logo do Bidon quando ficar 100% à disposição, mas num primeiro momento nem tanto o Pedro Raul, mas mais o Guinegão. Acho que Guinegão e Depay pode dar ali um ataque interessante. O Tia tá falando, vinheteiro é top. Tem muita gente que vai no meu Instagram e fala que eu pareço vinheteiro mesmo. Mas vamos que vamos, Brunão. Yuri Alberto aí que, como a gente falou, lesionado no Coringão, trazendo uma notícia também de bastidores do Corinthians. O empresário do Yuri, o Brunão, que é o André Curi, um dos maiores empresários do Brasil, ele já vem com uma briga aí com o Corinthians há muito tempo, desde 2024. Essa briga vem se arrastando aí na justiça, ele entrou com vários processos contra o clube. Ele que foi colocado no RCE, que é o plano de pagamento de dívidas do Corinthians na justiça, Brunão. Ele tem 40 milhões para receber. E ele comprou mais uma briga com o Corinthians agora. Ele entrou no RCE, detonou a proposta de pagamento do Corinthians. O Corinthians que teve o plano de pagamento homologado pela Justiça. É uma proposta que ele vai usar 4% das receitas a partir do primeiro ano, 5% no segundo, 6% no terceiro. E a Adriana Curi, que é a advogada do André Curi, entrou com uma petição detonando, chamando a proposta de imprestável, omissa. Ele foi com tudo, o Corinthians já respondeu dizendo, e com outras palavras, que ele quer tumultuar o processo, que qualquer coisa que o Corinthians apresentasse ali, ele queria tumultuar, que essa briga é antiga. Ele vem comprando muitas brigas com o Corinthians na justiça e é um empresário super influente no Brasil, é um dos maiores empresários do Brasil e representa o Yuri Alberto, entre outros. Brunão, que também conhece bem o André Curi, aí é um empresário muito influente. Brunão, o que você acha aí dessa notícia do Coringão aí? Vamos trazer um pouquinho mais de bastidores dessa história do Yuri, que o pessoal quer saber sobre o Coringão aqui. Até o Robigol aqui falando que o Garro está entregando muito. Eu discordo do Gabigol, eu acho que o Garro está devendo esse ano, principalmente depois que o Bidon começou a brilhar. O Garro perdeu um pouquinho de espaço, passou o ano meio machucado ano passado, mas para mim tem muito a apresentar. O FBC Muniz dizendo que o Garro já aposentou, eu discordo. O Marco disse que Pedro Raul não dá, mano. Acho que tem que dar uma moralzinha pro Pedro, o meu amigo. Posso dar uma interpretação minha em cima da sua notícia? Não confundir com informação. Depois as pessoas nas redes sociais vão falar que isso é informação. Não, é só uma interpretação em cima da sua informação. Quando eu vejo você esmiuçando, pormenorizando esse imbróglio todo aí do André Curi nos bastidores do Corinthians, isso só me faz entender o porquê que o André Curi tentou como tentou. Como eu disse, opinião, interpretação, fazer a negociação do Yuri Alberto agora no começo do ano. Muitas propostas chegaram, muitas abordagens chegaram, muitas sondagens chegaram, futebol italiano, o futebol turco, o Fenerbahçe foi o último, por exemplo, a tentar o Yuri Alberto, e o Corinthians pelo menos passou a mensagem que
pela parte que tem direito, cerca ali de 50%, queria ou quer 20 milhões de euros. Caso contrário, teria existido a negociação. Quando eu vejo você, Diego, explicando na perfeição esse processo interno ali, essa busca por aquilo que o André Curi tem direito, evidentemente, não é uma crítica ao André Curi, não. É constatar que, de fato, há dinheiro a receber. E ele tem ali um ativo muito forte no Corinthians, valorizado, que é o Yuri Alberto, lesionado agora, mas logo volta, enfim, continua a sua valorização. Então eu tenho para mim que, se tem ali problemas internos em relação a recebimento ou não daquilo que é devido, daquilo que ele tem direito, uma coisa puxa a outra. Ninguém tenta negociar o jogador se a solução fosse internamente suave e maravilhosa. Se o Corinthians hoje não tivesse nada a dever ao André Curi, se a relação fosse linda, maravilhosa, o André seguramente até procuraria interessados pelo Yuri Alberto, mas não o faria talvez com essa forma grande e grandiosa como foi no mercado de janeiro, essa busca por interessados. Ô Brunão, quanto que o Corinthians aceitaria hoje para vender o Yuri Alberto? Teve essa proposta da Roma recente, não vendeu, ele tem contrato acho que até mais 4 ou 5 anos, né? Um jogador jovem, 24 anos. Quanto que o Corinthians receberia e aceitaria para liberar o Yuri Alberto? Ou o clube, ou ele é simplesmente inegociável? 3.300 pessoas nos assistindo, terça-feira de carnaval, chegando aos 1.000 likes. Eu tô vendo vocês sonegando o like. 3.300 pessoas, tem que ter 3.300 likes para ter a tatuagem do Tchê. Bora, Brunão, manda bala. Cara, a última informação que a gente teve e colocou ela aqui no Fala Fonte, assim que essa proposta do futebol italiano foi recusada, é que o Corinthians queria pelo menos 20 milhões de euros pelos 50% que tem direito. É que dentro desses 50% tem uma parte agora que eu não me recordo se são 5% ou 10%, que depois são passadas ou passada para o André Curi. Mas enfim, inicialmente viria para o Corinthians e depois haveria então essa passagem de 10% ou 5%, eu não lembro. Mas o Corinthians pedia ou pede 20 milhões de euros. E se o Corinthians pede 20 milhões de euros por 50%, a matemática mais simples é acreditar então que o Corinthians enxerga no Yuri Alberto um jogador de 40 milhões de euros. 50% 20, mais 50, mais 20, 40 milhões de euros. Então o Yuri Alberto hoje é avaliado pelo Corinthians em 40 milhões de euros. Mais 20 milhões de euros são suficientes porque o Corinthians tem 50. Os outros 50 pertencem ao Zenit. Ou seja, é muita divisão, porque como eu disse, o André Curi tem uma parte, e é o mesmo André Curi, como você bem falou, que tem ali um processo interno no Corinthians em relação a recebimento do que é devido a ele. Tudo isso puxa e atrapalha muito uma eventual negociação, para além agora dessa lesão. Tudo bem que o mercado na Europa fechado, praticamente em todas as grandes ligas, nos grandes mercados, mas querendo ou não, depois tem impacto, porque ninguém sabe como é que o Yuri vai voltar, porque ele não volta tão cedo. A gente pode até depois aqui estender a conversa, a informação para esse período de pausa do Yuri Alberto, como é que vai ser o processo de recuperação, mas já começo dizendo que ele não volta antes de 4 semanas. Ô Brunão, 4 semanas, então podemos aí concluir que ele perde, se o Corinthians chegar, logicamente, às finais do Campeonato Paulista, certo? Não pode ser mais que isso, ele perder mais jogos importantes aí. O Corinthians trabalha com 4 semanas, é isso mesmo? Não, o que... Não é bem o Corinthians trabalha com 4 semanas. O que eu fiz foi o seguinte, assim que o Corinthians publicou oficialmente os detalhes da lesão do Yuri, o Yuri está com uma lesão na coxa esquerda, grau 2. Lembrando que abrimos a live falando do Bruno Guimarães, grau 3. O Bruno Guimarães tem uma lesão não tão similar, mas é lesão muscular, grau 3. Grau 3, 2 meses parado, 2 meses e meio. No caso do Yuri, é um grau a menos, grau 2, não é tão grave como a 3, nem tão simples como a lesão muscular grau 1. São tipos diferentes, né? Grau 1, grau 2, grau 3, Bruno Guimarães, grau 3, Yuri Alberto, grau 2. Esse tipo de lesão é de 4 a 8 semanas, depende muito do tratamento, da recuperação, da fisioterapia, se vai ser manhã, tarde e noite, se vai ser manhã, tarde, se vai ser só um período, tudo depende do jogador, do próprio biotipo do jogador, por exemplo. Não conheço e nem procurei saber essa questão mais interna do Yuri Alberto. Mas conversando com uma pessoa do Bruno Guimarães, eles acreditam que o tempo de volta vai ser o mais rápido possível, porque o Bruno Guimarães é um cara que não bebe, nunca bebeu, não fuma, tem uma vida muito mais regrada. Eu não vou falar do Yuri Alberto porque eu não sei da parte íntima particular do Yuri Alberto. Eu só estou me apegando à comparação com o Bruno Guimarães.
acreditando então que o Yuri Alberto também tem uma vida tranquila fora de campo, que vai levar a sério essa recuperação e vai. Aí é a apuração que eu tenho. O Yuri Alberto pediu um cronograma de treinos que fosse ali dia, noite, dia, noite, dia, noite. Ele não quer parar, ele quer voltar o quanto antes. Então, se é um jogador que se cuida, se é um jogador que pediu um cronograma de recuperação bonitinho para recuperar o quanto antes, a minha leitura é que ele vai fazer o máximo possível para voltar em até 4 semanas, podendo esticar a 8. Então, as informações são essas, não volta antes de 4 semanas, podendo estender a 8, mas o Yuri trabalha para que esteja à disposição do Dorival Júnior o quanto antes e por isso pediu um processo de recuperação que dure manhã, tarde e noite, uma fisioterapia constante para ficar o quanto antes à disposição do Dorival Júnior, mas evidentemente que perde, né, a reta final do Paulistão. Ô Brunão, estamos indo para